Queridos amigos, estamos chegando ao final de um período de tensão muito grande que se abateu sobre todos no nosso país, das dúvidas que todos tiveram a respeito da pandemia, que ainda está aí, mas agora, exatamente no dia de hoje, não é? Nós tivemos o prazer de saber que irmãos já estão sendo vacinados na cidade de São Paulo. Isso nos dá um conforto especial neste dia 18 de janeiro. Por quê? Porque ao longo desse tempo em que nós estamos aqui gravando os nossos vídeos, temos feito vários deles com mensagens de incentivo, não é? Também temos trabalhado com gravações de palestras para casas espíritas. Temos enviado para essas casas também gravações em áudio do Evangelho segundo o Espiritismo e outros assuntos afins da nossa doutrina espírita e de assuntos similares espirituais. E hoje, então, temos essa notícia, como eu falei, que é uma notícia que nos deixa, a todos, nos deixa felizes. Porque sempre soubemos que tudo o que está acontecendo e o que sempre aconteceu no nosso planeta, todas as guerras, as catástrofes, tudo aquilo que já aconteceu está sempre sob o controle de Deus. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle ou à sua permissão. Sabemos também que Jesus, o governador do nosso planeta, tem toda a capacidade espiritual, todo o amor por nós que estamos aqui habitando este planeta, não é? O qual, como dissemos, ele rege com a sua sabedoria, com as suas orientações, e mais um séquito de espíritos de quilates altíssimos, espíritos do alto, espíritos que se reúnem para decidir os destinos, não só do nosso planeta, não é? Mas o destino de vários planetas. Nesta que é, na verdade, a nossa humanidade universal. E durante este tempo em que nós, na doutrina espírita, trabalhamos e vamos continuar trabalhando para a divulgação da doutrina, para o conforto dos nossos irmãos e para que não falte absolutamente o estudo em nenhuma casa espírita e também nas mensagens individuais que nós enviamos para todos. A pergunta que cabe neste momento, mais uma indagação reflexiva, é: como será a doutrina espírita daqui para frente? Muitas pessoas de outras religiões, de outras convicções, têm com certeza absoluta sofrido muito com a falta da possibilidade de frequentar as igrejas, não é? As casas de diversas comunidades no país, fora do país também. As igrejas estão praticamente fechadas. Qual é a falta que isto ocasionou em você, meu irmão? Faça essa reflexão. O que é a falta de não poder ir a uma casa espírita? A falta que fez em você não poder ir à religião que você frequenta e escutar o padre, o pastor, o palestrante falar de Jesus, falar de Deus, colocar para você tudo aquilo que você necessita. É claro, como dissemos, enviamos
vídeos, gravamos palestras online, mas nada, absolutamente nada que seja parecido com o calor humano de estarmos juntos, conversando numa casa espírita, não é? De estarmos juntos com a espiritualidade toda que habita aquelas casas, aquelas pessoas tão queridas que nós gostamos tanto de rever e de ver, de estar ali com eles. Mas o que será daqui para frente a religião? Por quê? Qual a reflexão que cada um fez, se você realmente fez, se isto lhe fez falta, se você pensou nesse assunto o qual estamos aqui conversando? O que será da doutrina espírita daqui para frente? Porque percebemos que existe um cansaço atualmente, não é? Um cansaço, esta é a palavra talvez, em não frequentar a casa e ao mesmo tempo precisar da doutrina, mas não ter o estudo necessário, não é? Não estar frequentando nenhum tipo de centro, nenhum curso, como nós dissemos, que abasteça a sua vontade de saber. Então o que resta? Você está em casa, tem os seus livros em casa, aqueles que compraram, que tem aí o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns. Mas você está lendo? Você aproveitou este tempo de reclusão para ler, para aprender? Você aproveitou este tempo que Deus lhe concedeu para refletir especialmente a respeito de você mesmo? Por quê? Porque nesta altura dos acontecimentos, você já deve ter percebido que esta pandemia que lhe deixou em casa, para aqueles que seguiram as regras de ficar em casa, de não ter aquele convívio social, para estes eu pergunto: você aproveitou este tempo para alavancar o seu saber, os seus estudos, os estudos doutrinários? Você pensou em espiritualidade? Você orou bastante para você, orou bastante para os seus irmãos que estão em dificuldade? Você praticou esta caridade da oração em casa, não é? Você procurou também os seus amigos, formando grupos que conversavam sobre a doutrina, no sentido de não ficar alijado daquilo que está acontecendo hoje no movimento espírita? São reflexões muito importantes, porque Deus nos concedeu e nos concede não só um tempo para refletirmos, mas para aqueles que não desencarnaram, para aqueles que tiveram o Covid, não é? E se recuperaram, todos eles têm uma história na espiritualidade que está registrada. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso planeta, no nosso dia a dia, na nossa vida, faz parte de um registro espiritual que nós, ao voltarmos para a espiritualidade, vamos encarar. Nós vamos olhar para isto que nós fizemos, não é? O que você leu? O que você pensou mais? O que você fez nas redes sociais? Você combateu as pessoas que são mandatárias desse país? Você procurou passar boas mensagens, né, para aqueles que você percebe que estão mais perdidos ainda, que psicologicamente estão fora, não é? Porque tem muita gente que ficou numa situação psicológica, mental, extremamente complicada. Aumentaram o número de suicídios, de visitas a psicólogos, brigas, separações. A verdade de verdade, ela está vindo à tona. E isso, os nossos irmãos da espiritualidade colocaram de que aconteceria.
de que estaria revelado para cada um aquilo que cada um é, de verdade. Que aquele verniz que você muitas vezes passa, né, no seu envaidecer do dia a dia, este, aos poucos, iria dar lugar ao seu verdadeiro coração espiritual, aquilo que você realmente é. Desta maneira, nesta conversa singela que nós estamos aqui, não é, travando com o irmão espírita ou de outras convicções, nós queremos colocar para todos não pensamentos negativos e nem de arrependimentos tardios, mas queremos dizer que este momento que nós passamos e estamos passando não serão únicos. Eu acredito que na transição do nosso planeta, do mundo de prova de expiações, não é, para o mundo de regeneração, nós deveremos ainda atravessar caminhos tão ou mais difíceis do que este que nós estamos passando agora. Portanto, cabe a cada um fortalecer-se interiormente para que o desespero não bata a sua porta. Mas como é que nós vamos fazer isso? Estudando cada um a sua religião. Eu estou aqui conversando com espíritas, então eu digo o seguinte: você, meu irmão espírita, procure nos livros que você tem em casa o estudo. Leia principalmente o Evangelho. Ele traz para o nosso dia a dia o embasamento necessário, o conforto que todos nós precisamos, a verdade, a confiança no futuro, nos aproxima com Deus, nos aproxima dos bons espíritos, faz com que nós possamos realizar em nós mais felicidade do que tristeza, que possamos também, não é, com a leitura do Evangelho, entender aqueles que estão conosco, seu parceiro, a sua parceira, entender os seus pais, não é, seus filhos, para aqueles que têm, entender o mundo e ver o mundo com uma outra visão, uma visão mais clara, mais real, mais verdadeira, menos material, que possamos deixar esse materialismo afastado, pelo menos um pouco de cada um, para que cada um também melhore esse seu pouco, para que possamos avançar, se não for 1 metro, mas alguns centímetros a mais nessa nossa encarnação. Eu digo que somos privilegiados, de certa maneira, por estarmos passando essa época, esse tempo. Por quê? Aqueles que têm a correção moral, não é? Aqueles que têm a vontade de caminhar retamente, aqueles que gostam de seguir os pensamentos positivos e colocar estes pensamentos positivos para que outros possam também entender que você com esta positividade possa ajudar, você está chamando a atenção dos amigos espirituais nesse momento se você proceder dessa maneira. Por quê? Porque eles, mais do que sempre, estão percebendo aqueles que realmente querem mudar. E este é o momento para nós tentarmos, com todas as nossas forças espirituais, mudarmos um pouco desse nosso caminho. Todos havemos de concordar que, menos de 1 ano atrás, muitos diziam que o mundo não poderia continuar daquele jeito. Nós líamos nas redes sociais algumas pessoas dizendo que estava na hora do mundo acabar, que o mundo deveria realmente estar no fim, porque as pessoas só se interessavam pelo materialismo, não é? Por aquele prazer, por aquele sexo excessivo, fora de controle. Então, a pandemia, não estamos aqui para dizer absolutamente nada, mas podemos
refletir que a pandemia colocou uma oportunidade de pensarmos melhor por estarmos mais afastados socialmente. Esta é a nossa colocação a respeito destes acontecimentos. Não estamos dizendo que ela é boa, que ela é ruim, absolutamente. Nós estamos dizendo que Deus nos oferece momentos para nos adiantarmos evolutivamente. E sabemos todos da doutrina espírita que através das dificuldades, dos sofrimentos, dos dias terríveis que muitos de nós passamos, aqueles que perderam parentes, não é? Ou que ficaram acamados com esta pandemia, sabem o quanto é terrível o medo, a incerteza do que vai acontecer. O que é que vai acontecer comigo? Mas nós sabemos que, com Deus no controle, Jesus, governador do nosso planeta, atuando sempre para nós, em nosso favor, devemos ter a confiança no futuro. Devemos ter a confiança de que tudo dará certo. No livro Fonte Viva, no capítulo 75, no título Administração, diz o seguinte: dá conta de tua administração. Palavras de Jesus, está em Lucas, capítulo 16, versículo 2. Cada inteligência da terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. E aqui nós entendemos também que esses recursos que nos foram confiados por Deus, eles estão dentro de nós, são o nosso tesouro, aquele tesouro que nós teremos que dar conta do que fizemos com ele. Aumentamos esse tesouro, gastamos todo esse tesouro, o que fizemos dele? O que fizemos com o nosso corpo? O que estamos fazendo com ele? Nós estamos cuidando desse instrumento com carinho para que possamos passar esses dias, não é, pandêmicos, para lá na frente continuarmos como se estivéssemos todos velejando com um bom vento para irmos adiante? Esta é uma reflexão importante para todos nós. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo e o que nós estamos fazendo com esta fortuna que Deus nos entregou de possibilidades, com o tempo que nós temos agora, não é? Muitos que estão em casa refletindo sobre a vida, que possamos fazer boas reflexões, que este seja um momento especial e quando estivermos todos vacinados, que possamos voltar para a nossa querida doutrina com mais força, com mais vontade de realizar. Porque nada pode ser melhor do que nós conseguirmos, cada um, cumprir os nossos objetivos de trabalho aqui na nossa encarnação. E voltarmos, quando tivermos que voltar para a espiritualidade, com a sensação feliz do dever cumprido. Queridos amigos, um grande abraço para todos e que Deus vos abençoe.